Alô, alô. Oi, oi, oi. Agora tá bom. Bom dia, Clara. Alô, oi. Tá me ouvindo, né, Clara? Bom dia. Pouco- Sabe? Mas eu acho que não é. Tem outro não, né? Oi, oi, oi. Ó, quando reconecta, ele funciona. Oi, oi, oi. Só que eu sei que daqui a pouco vai parar. Alô, alô. Ó, por enquanto tá dando certo, né, Clara? Mas isso é mexe um pouco. Oi, oi, oi. Ó, tá vendo? Ó, funciona. Eu tô segurando aqui, ó. E quando desce, será que não é alguma coisa também que inclina assim, ó? Cereal, flor. Ó, funcionando perfeitamente. Tá ouvindo, né, Clara? Agora, tá ouvindo agora. Tá- Falou. Será que vai ficar horrível? Sempre pra mim, tranquilo. Negócio. Oi, oi, oi. Por enquanto tá dando certo, né, Clara? Oi, oi, oi.
Se der algum problema, você fala de novo. Mas parece que tá dando certo. Beleza. Me diz aí, só a geografia dos conflitos, né? Ó, fiz um jeitinho aqui, assim tá funcionando, ó. Sabe? Não, porque não, não tá, não? Vou pegar- Deixa eu voltar lá para fazer um teste. Não, mas tá, ó, tá saindo tudo. Alô, alô. Ah, a Clara disse, é. Se essa antena aqui que tá. Pode ser, o preto ou vermelho. Tanto faz. Vai. Vou fazer mais um teste aqui. Claro, o som tá muito ruim, ele fica cortando no meio da estrada. Joana, né? Não, eu vi que tá cortando mesmo. Não tem nada a ver com a posição, não. Alô, 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 oi, oi, oi. Oi, oi, oi. É. Bom, vamos tentar assim, né? Parece que tá bom. Vou segurando aqui, vou ajeitando de vez em quando. Agora tá bom, não tá, Clara? Último teste aí. Oi, 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 oi. Tá bom. Tá melhor que antes. Igual que ficou para trás, né? Beleza. Aí aqui a gente vai para a geografia dos conflitos, tanto em Oriente Médio. Ah, não. Ah, bichinho. Ah, tá.
Oi, oi, oi. É, tranquilo. Vamos ter.
Muito bem. Já tá certo, claro, qualquer coisa aí comigo. Segurar, não sei se foi. Alô, 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 alô. Oi, 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 oi. Deixa eu ver se ele ficando aqui. Alô, alô. Oi, oi, oi. Bom, se isso aqui der certo, se for nessa posição aqui o contato, pronto. Em que eu fico segurando a aula toda. Alô, alô. Ó, claro, eu acho que agora deu certo nessa posição aí. Consegui achar uma posição aqui do cabo. Então é mau contato na pontinha aqui desse cabo. Oi, oi, oi. E acho que vai dar certo. Só não posso prender aqui. Alô, 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 alô. Pronto. Tranquilo. De boa aqui, eu vou dando aula assim. Tá cortando nada agora, né? Eu acho que não tá não. Acho que agora tá perfeitinho aí o som. Tá só um ok aí, Clara. Oi, oi. Tá bem melhor, né? Então tá bom. Então é só um contato mesmo aqui no fio. Então bora. Bom, então vamos que vamos, né? Pessoal, semana passada, Clara e Joana, a gente estava trabalhando geopolítica, mas era a parte mais econômica, né? De blocos econômicos. Aí aqui, de fato, a gente chega agora na questão dos conflitos. E dentro desses conflitos, a primeira região que a gente vai abordar é o Oriente Médio. Aí depois, nas próximas semanas, a gente vai abordar a América Latina e abordar também a Europa, tá? Quando eu falo em Oriente Médio, é bom que a gente deixe bem claro. O que que é o Oriente Médio? É complicado. Sabe que essa expressão Oriente Médio, ela é uma expressão usada por nós ocidentais. É meio que a Europa que definiu esse nome Oriente Médio. É igual Primavera Árabe, eles nem usam esse termo praticamente lá, na Primavera Árabe, sabe? Quem usa muito é a gente aqui no Ocidente. Então, assim, tem gente que considera até o termo Oriente Médio bem eurocêntrico e etnocêntrico, como se a Europa que definisse quem é o Ocidente, quem é o Oriente, então quem é que está no meio do planeta, que somos nós, a Europa está bem no meio, cortada por Greenwich, então aí surge essa expressão Oriente Médio para dizer que era uma região que estava, tipo, na metade do caminho para o Oriente. Faz sentido, né? Quando a gente fala assim, Extremo Oriente, quem é? Japão, China, as Coreias, né? Ali seria o que a Europa visualiza como Extremo Oriente. Beleza. Então, quem seria o Oriente Médio? Tá tipo na metade do caminho para chegar lá no Extremo Oriente, né? Sempre foi uma região com uma localização geográfica muito estratégica. Embora alguém diga assim, Gama, mas lá nem tem essas riquezas todas, né? Depende do ponto de vista. É claro que, por exemplo, qual é o clima predominante na região? É desértico, né? Então, assim, não é uma região muito promissora, ou não era, do ponto de vista de, vai dar para produzir, como foi aqui o Brasil, cana-de-açúcar, vai dar para produzir, por exemplo, café, cacau, não sei o que, vamos pegar lá especiarias. Não, é em meio a um grande deserto, né? Um grande clima desértico. Mas tem aquela riqueza,
Duas, né? Que a gente fala muito do petróleo, mas se esquece que lá tanto tem muito petróleo, como tem muito gás natural. E que a gente sabe que o petróleo, desde mais ou menos final do século XIX para início do século XX, quando veio aí depois o Fordismo, aí veio a invenção do automóvel ali, na primeira metade do século XX, a gente sabe que na segunda revolução industrial o petróleo virou, é o que move o mundo. Por mais que se fale hoje, hidrogênio verde, energia não sei o que, bonitinha, tá? O petróleo ainda manda e desmanda. A prova disso a gente está vendo. Petróleo e gás. Como a Europa está desesperada por conta das sanções contra a Rússia. É como eu digo, é dar um tiro no pé também. Não estou dizendo que estão errados, mas assim, fizeram as sanções contra a Rússia, mas está chegando o inverno, e quando chegar agora em dezembro, mas já está tendo a transição, né? Eles já estão lá no outono, já vai começando a esfriar, para daqui a pouco eles chegarem no inverno. Há uma corrida contra o tempo, porque a Europa ela anda desesperada, porque ela depende realmente ainda desse petróleo, desse gás principalmente, porque o petróleo ainda dá para pegar de outros lugares, mas o gás é complicado o transporte dele. Né? Porque o petróleo, você pede uns navios petroleiros do Oriente Médio, beleza, chega lá. Mas e o gás? Chega como? Tem que ser mais pelo gasoduto. Então ainda é muito dependente da Rússia. Então, não, de jeito nenhum. Gasoduto daqui para os Estados Unidos? Não. Gasoduto que nós temos, o maior no Brasil, é o que vem da Bolívia para o Brasil. Não, porque, assim, o Brasil não é um país que consome tanto gás. Por exemplo, como a gente é um país, o maior país tropical do globo, o gás na Europa ele é muito usado para aquecimento, por exemplo, né? Claro, entre outros usos, industriais, termoelétrico e tal, mas muito para aquecimento. Por isso que no inverno, a tendência é esse consumo de gás ele aumentar na Europa. E aí tem um medo, né? Do que é que vai ser da Europa com essas sanções contra a Rússia quando chegar o inverno. Mas no Brasil, a gente compra o gás, a gente importa quase metade do gás da Bolívia, que é um país próximo a gente. Tá? Então, na época do Fernando Henrique Cardoso, foi construído esse gasoduto que é chamado Bolívia-Brasil. Aí ele vem ali pelo centro-oeste, vai para o sudeste e desce até a região sul. E aí um detalhe, por que eu estou falando isso? Para dizer que o Oriente Médio, embora ele não é uma região muito promissora para a agricultura, não é uma região muito promissora em termos de minérios, mas é uma região que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, com a exceção de quem que não está aqui no Oriente Médio, que tem muito petróleo, Rússia e Venezuela. Eu sei que tem outros países que, claro, não estão aí, mas tem muito petróleo, Brasil mesmo, mas estou dizendo assim, aquelas reservas gigantes. Então, as maiores reservas do mundo, quais são? Venezuela, Rússia e as que estão no Oriente Médio, né? Então, assim, é uma região estratégica, porque tem as maiores reservas, algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. É também uma região estratégica, porque tem um famoso canal de Suez. Quem é o canal de Suez? Então, é aquele canal que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Fica em qual país? No Egito. É bom que a gente saiba disso, né? É aquele canal que as coisas estão passando tão rápido que eu não sei se foi esse ano ou ano passado, mas teve o encalhe, né? Daquele encalhamento daquele navio Evergreen, que ele ficou literalmente assim na diagonal e não passava nada, viu, Clara, por dentro do canal. E aí a galera já fazendo as projeções do prejuízo econômico para o mundo, já tinha gente falando, eu me lembro como se fosse hoje, gente assim, olha, se ficar mais tantos dias, já vai começar a subir o preço disso no Brasil. Você olha que um canal que a gente nem usa muito diretamente, assim, os navios brasileiros usarem tanto, não é muito rota dos nossos navios, é mais dos europeus ali e tal, mas impacta tudo, porque a ideia da globalização, da interdependência, então impacta tudo, né? A sorte foi o quê? E aí eu vi essa questão agora, na última prova da FUVEST, que eu achei a questão genial, muito bem feita. É FUVEST, né? A FUVEST ela gosta de misturar a geografia física com a geografia humana, que eu acho isso maravilhoso. Eu não gosto quando a questão muitas vezes é só geografia física.
Eu até acho legal quando a questão ela é só de geografia humana, beleza, massa. Mas ela ser só de geografia física, eu acho tão chatinho, eu acho que é tão, eu acho que tem que mostrar para o aluno que assim, se eu souber geografia física, eu consigo interpretar, por exemplo, alguma coisa no meu dia a dia. Eu vejo utilidade naquilo ali. Então, no caso, foi uma questão agora, acabei até de resolver essa questão no aulão que eu dei quarta-feira em outra escola, e era uma questão que, assim, os meninos acharam dificílimo. E era. Mas eu também digo uma coisa: bastava você saber o que era maré de Cisígia. E a gente estuda isso muitas vezes na física e também na geografia. O que, que é a maré de Cisígia? Deixa eu explicar. O navio ele ficou assim, né? Ó, deixa eu pegar aqui fazer aqui só um esboçozinho para gente. Vamos supor que aqui fosse o canal, tá? E o navio ele ficou literalmente assim, ó, atravessado, certo? Mas o que acontecia? O nível da água estava relativamente baixo e ele encalhou. Na hora que ele ficou torto, ele também ficou meio que preso assim no fundo do canal. Aí os rebocadores, que são aqueles navios pequenininhos, tentavam aqui empurrar essa parte, ó, para deixá-lo reto novamente e ele continuar a viagem dele, certo? Mas não tinha força. Você botava ali o navio muito grande, pesadão, aquela coisa toda, e tentando e não conseguia. Aí o que é que se falou? Rapaz, se der uma maré de Cisígia e os ventos ajudarem, quem sabe fica mais fácil desencalhar o navio. E alguns dias depois aconteceu justamente uma maré de Cisígia. Em algumas opções, as opções enormes, né, da FUVEST, assim, mas algumas falavam já, duas delas falavam que o que ajudou a tirar o navio foi uma maré de quadratura. A quadratura é o contrário da Cisígia. São essas duas marés que existem, quadratura e Cisígia. Então você já eliminava as duas opções que falavam em quadratura, certo, Clara? Ficaríamos com duas apenas que falavam em maré de Cisígia. Só que uma você ia ver logo que não tinha a menor condição de ser. Já já eu digo por quê. Gama, essas marés, elas dependem do quê? Ah, tá certo. Essas marés dependem do quê? Das fases da Lua. Simplesmente. Olha como é fácil, até para a prova de física. Quais são as quatro fases da Lua? Lua, vamos fazer até numa sequência. Se eu tenho a Lua cheia, então depois ela vai para minguante, que ela vai diminuir, né? Não é que ela diminui, é a visualização dela, né? Aqui da Terra, claro. Então a Lua minguante, depois você tem a Lua nova, aí depois ela volta, entre aspas, encher, que é a quarta crescente, até voltar para qual? Para cheia. Então lembra, Clara, na física, essa é a sequência das luas, né? Cheia, aí minguante, nova, crescente. Beleza. Quando ela está na fase, aí eu tenho medo de vocês incorporarem a minguante, né? Dá para entender? Quando é a cheia, fazer até assim, ó. Quando é a cheia e a nova, é maré de Cisígia. Aí é maré de quadratura. Gente, é uma besteirinha dessa, mas faz diferença nessa questão da FUVEST total. Espera aí. Aí vamos ver aqui, ó. Maré de quadratura. Quadratura. Não, qual é a diferença? A maré de Cisígia é quando você tem a Lua e o Sol, só que a gente sabe que os dois interferem na maré. Só que é muito mais a Lua, né? Que ela está mais próxima. Então, quando você tem Lua cheia ou Lua nova, você tem as marés mais altas de todas, como também as marés mais baixas de todas. Porque maré é como durante o dia? Sobe em 6 horas, desce em 6 horas, mas é assim, tem 15 minutinhos de estabilidade, é bom que deixe bem claro, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. Sobe 6 horas a maré, aí quando ela subir no ponto máximo dela, estabiliza uns 15 minutinhos. Aí ela começa a descer mais 6 horas. Quando ela descer no nível máximo, né, de descida, tá?
Aí estabiliza mais uns 15 minutos. Aí sobe de novo, desce de novo. Esse é o movimento durante o dia. Maré sobe e desce. Quando é na maré de cisígia, a maré sobe muito. E ela também desce muito. Quando é na maré de quadratura, não sobe essas coisas todas, não desce essas coisas todas. Para tirar o navio, tinha que ser uma maré de cisígia. Por quê? Subiu muita maré, por exemplo, no Mediterrâneo, vamos dar um exemplo, enche o canal. Porque o canal ele não está conectado com o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Quando tiver uma maré de cisígia nesses mares, o canal também sobe, quando é na maré alta. Na hora que deu a maré bem alta de cisígia, que encheu mais um pouco o canal, deu para. E aí coincidiu também com os ventos que ajudaram na posição e eles conseguiram aqui retirar o Evergreen e ele seguiu viagem. Gente, é porque eu não tenho como mostrar aqui para vocês. Foi da última prova agora da FUVEST. Eu achei a questão genial, muito bem feita. Tinha mapa, foto e tal. Só que assim, eles capricharam tanto, mas eu como professor, aí, quando sabe o bizu, né? Questão enorme. Mas quando eu bati o olho, que eu só vi a palavrinha do final assim, quadratura, quadratura, eu já fui e morreu, né? E eu tinha assistido as reportagens da época, e todo tempo eles falavam, olha, vai ter uma maré de cisígia, uma maré alta. Aí eu só fiquei entre duas. Mas entre as duas tinha uma que falava que a maré de cisígia fez descer o nível do canal. Já está preso. Se vai descer o nível do canal, aí que o bicho não vai sair do lugar, né? Pois é, como diz o outro. Então, por questão de dedução lógica, o aluno colocaria assim, ó, teve uma maré de cisígia, aí tinha que saber, porque ele não explicava. Ele não dizia na prova que a maré de cisígia era a mais alta de todas, a de quadratura. Você tinha que saber o conceito, certo? Então, eu adorei essa questão. Depois, quem puder dar um Google, é só colocar assim: questão FUVEST navio Evergreen. Aparece agora a última prova e aparece essa questão. Show? E passei por algumas escolas mostrando a questão e não disse nada. E falei assim: façam aí para mim. Dificuldade total. De falar, ninguém acha que vai usar um dia o conceito da física e de geografia de maré de cisígia e maré de quadratura. Ok? Então, falando aí de canal de Suez, como a gente não teve aula ainda de geografia física, mas vamos ter. A gente vai ter que dar até uma acelerada, né? Mas ok? Ok, Clara? Deu para entender essa questão e muito bem feita mesmo a questão da FUVEST. Gama, não entendi a diferença dessa maré de cisígia e da outra. Pronto, a maré de cisígia, deixa eu te dar um exemplo. Vou tentar fazer um desenho aqui. Isso aqui é a Terra. Vou colocar aqui o Sol aqui, ok? E vou colocar a Lua nessa posição. Nessa posição aqui, como a gente está aqui na Terra, a gente não está vendo a Lua iluminada, tá? Tá não, né? Porque ela tá tipo... a gente não consegue ver ela iluminada. Então, vamos supor que seria a fase de Lua nova. A Lua cheia é quando a Lua estiver mais ou menos por aqui, ó. A gente vê a Lua iluminada. Quando está nessa posição, tipo, pensa meio que assim, Clara, alinhados, os três. Só uma, para você poder entender, tá? Quando tiver meio que assim alinhado, a maré sobe muito ou desce muito. Agora, quando a Lua está naquelas outras duas posições, aqui e aqui, ó, veja que não está tipo alinhado com o Sol. Tá dando para entender, Clara? Não está alinhado ó, nessas duas posições. Aí a maré nem sobe muito, nem desce muito. Aí ela é chamada de maré de quadratura. Por isso que vocês já devem ter ido na praia de Flecheiras, já? Não? Porto de Galinhas, em Pernambuco? Não, mas são conhecidas. É, eu passei por isso claramente. Eu fui uma vez numa aula de campo, levando uma turma de terceiro ano da escola que eu trabalhei, só que a agência ela foi tão perfeita assim que ela viu a tábua das marés, calculou o dia bem direitinho de uma maré bem baixa
e o horário que a maré estava descendo, porque podia ser que, se era a maré bem baixa, mas se a gente chegasse em outro momento do dia que não o ideal, a maré estaria bem alta, que seria a maré de Cisígia, tá entendendo, Clara? E quando nós chegamos, tipo assim, 11 para 11h30 da manhã, que nós chegamos na Praia de Flecheiras, a empresa já sabia que ela tinha olhado a tábua das marés, e ela sabia que naquele momento do ano, naquele dia, e naquele horário, coincidia com o quê? Maré bem baixa, e que a maré naquele horário ela estaria realmente descendo. Quando nós chegamos, formam aquelas piscinas naturais, que é o que acontece em Porto de Galinhas ou em Flecheiras. Dá para ver os recifes de arenito. Aí você vê a coloração da água mais clara, os peixinhos ficam presos entre, fica linda a praia. Linda. Aí beleza, né? Aí eu fiz maior propaganda para minha esposa, olha, a Praia de Flecheiras é muito bonita, parará. Passamos um tempo, fomos bater lá na Praia de Flecheiras. Eu não olhei nada. Não olhei tábua de maré, não me toquei nem no horário do dia. Chegamos na barraca, vamos lá. A maré subindo, tal, você uma praia completamente normal. Aí ela olhou e disse assim: "Não estou vendo nada demais". Eu me lembro como se fosse hoje. Ela: "Não estou vendo nada demais". E na barraca tinha as fotos na parede da praia mesmo, que é o chamariz, né? O que chama é quando a maré está baixa. E ela disse: "Rafael, não estou vendo nada demais". Eu falei assim: "Sam, é porque a gente, infelizmente, aí o professor de geografia aqui não se tocou e tal". Aí eu estou seguindo até uma pousada agora, chamado, peraí, Vila Flecheiras, que eu acho mais massa. Eles colocam no Instagram a tábua de marés de os próximos 2 meses, pelo menos tem setembro, outubro e novembro. É muito massa, porque eles dizem assim, ó, os bons dias, bons finais de semana para você visitar Flecheiras, para pegar a maré descendo bastante, para você visualizar. É, deu para entender, Clara? Então essa maré de Cisígia é quando tipo tá meio que alinhado Sol, Lua e Terra, na Lua nova ou na Lua cheia, e aí a maré vai subir muito, mas também quando é aquele momento do dia que ela desce muito. E a quadratura, que é quando está em quarto crescente ou minguante a Lua, a maré sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Para tirar o navio que estava encalhado, tinha que dar uma maré super alta mesmo, que era para encher ali o canal, subir o navio, né, no nível da água, eles desemportarem ali e o navio continuar a passagem. Caminho. Não, não. Ali é outra coisa completamente diferente. A Joana está perguntando aqui, Clara, aquelas ondas de 30 metros, por exemplo, em Nazaré, em Portugal. Nazaré, o que que é? Existe o canhão de Nazaré. O que que se chama de canhão de Nazaré? Todo mundo já ouviu falar, né? Nas ondas gigantes de Portugal, Nazaré é o melhor lugar do mundo. Surfistas como Chumbo, a... temos outro aqui no Brasil. O menino participou do Big Brother, o Scooby, né? Pedro Scooby. Eles surfam ali, em Nazaré, em Portugal. O que que é aquilo? Na prova, que eu também já vi uma questão dessa, é genial. É a junção de maré com, como é que eu posso falar? Ondas normais, mas potencializadas pelo relevo. Como assim o relevo? Joana, é como se Nazaré, num local lá específico, né? A praia toda de Nazaré que acontece isso. É aquele local específico que é de frente ao farol, que a galera fica lá em cima do farol vendo, filmando e tal. Parece que a onda vai engolir todo mundo, vai matar todo mundo ali, mas ela quebra direitinho e volta. Vocês sabem o que é aquilo ali? Se você botar na internet Canhão de Nazaré, vai aparecer uma espécie de fundo do mar, assim, ó, como se o relevo tivesse um buraco no relevo lá no fundo do mar, que não dá para ver, e que aí as ondas vão batendo aqui, aí elas vão, como vai afunilando, por isso que eles chamam de canhão. Como é que é uma réplica de canhão? É mais larga atrás e não vai estreitando quando a bola sai, para ela ganhar velocidade e tal, aquela coisa toda. Pois acontece a mesma coisa que a onda vai se agigantando até chegar em 30 metros. Não sei se está tudo isso, mas acho que dá.
algo em torno de 30 metros. Então, ali em Nazaré, o que, que é? É a questão do relevo no fundo do mar que tem esse canhão de Nazaré. Beleza? É. Então é isso. Então vamos para frente, voltando para cá. Canal de Suez liga o mar Mediterrâneo, então, Mediterrâneo, ok? Ao famoso mar Vermelho. Então, é vital para a navegação de qual continente, gente? Europeu, para chegarem e saírem coisas da Europa, que vão, por exemplo, para a Ásia e tal, passam por aí. Desculpa. O outro ponto que nós já vimos, que o Oriente Médio é super importante, devido às grandes reservas de petróleo. E um outro ponto que é importante, se você olhar no mapa mundo a localização do Oriente Médio, você vai ver que ele fica entre quem e quem? Entre Europa, Ásia e África. É porque o Oriente Médio, ao pé da letra, em tese, ele fica na Ásia, né? Fica na Ásia. Mas é praticamente colado ali na Europa, porque tem a Turquia, que é do Oriente Médio, e tu se liga que a Turquia, ela tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia, lembra? Uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Atravessa só o Estreito de Bósforo e você está na Turquia europeia. E a Península do Sinai, que é do Egito, na África, ela ajuda a ligar ali o Oriente Médio. Tem aquele jogo antigo War, que eu jogava muito, que é um jogo de estratégia de guerra, né? Tabuleiro e tal. O Oriente Médio, ele sempre tinha uma indicação que, assim, é um ponto estratégico. Porque meio que de lá você conseguia atacar a África, Europa e todo o restante da Ásia. Porque é muito próximo. Então tem essa conotação também estratégica. Próximo ponto. É o berço local mais sagrado do mundo, gente, para as 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo. E na sequência, como é que elas surgem? Primeiro surge o judaísmo, né, que é mais antigo, depois o cristianismo, e o Islã ele é bem mais recente que os outros dois. Inclusive a gente aprende, né, com o professor de história, muitas vezes, que o Islã ele tem umas pitadas de judaísmo e cristianismo, que ele veio depois, né? Só lembrar que, por exemplo, qual é o lugar mais sagrado do mundo para o judaísmo? Jerusalém. Qual é o local mais sagrado do mundo para o cristianismo? Jerusalém. Mas o islamismo, Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado. Terceiro. O primeiro e o segundo são 2 cidades na Arábia Saudita, que é bem fácil a gente lembrar da aula de história. A cidade de Meca é a cidade onde o Maomé nasceu, onde o profeta Maomé nasceu. É em Meca que tem aquela questão de que, se você tiver condição financeira, tiver condição de saúde, você deve, enquanto muçulmano, pelo menos uma vez na sua vida, visitar Meca. A questão da Caaba que tem lá, fazer aquele ritual, não sei se eu posso chamar assim, com todo respeito, é claro. Então, beleza. E qual é o segundo lugar? Lembra que nas aulas de história, quando se estuda Islã, tem aquela época que tem uma galera que persegue Maomé, e ele, para não morrer, não ser perseguido e tal, foge ali de Meca para. Aí isso é famoso quando a gente estuda islamismo. Para Medina. Por isso que Medina é considerado o segundo lugar mais sagrado. E Gama, o que é que tem em Jerusalém? Tem a mesquita do Domo ali, que a gente chama, que é atrás do Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado do judaísmo. Então veja, o Muro das Lamentações fica aqui, que é um pedaço do antigo Templo de Salomão, que sobreviveu ali a destruições e tal, o templo. E aí os judeus, poxa, um pedaço do antigo Templo de Salomão. Aí vira o Muro das Lamentações, né? E no cristianismo é onde tem a igreja do Santo Sepulcro, que foi dali da igreja que Jesus Cristo ressuscita, né? Não, e aí tem tudo lá, Jerusalém, é como eu digo, né? E o Islã, como tem a mesquita, então, por isso que eu digo que é uma coisa interessante, a gente precisa entender isso aqui,
para saber até por que dá tanta briga até nesse conflito aqui, porque sabe que Israel praticamente hoje controla Jerusalém, né? E os muçulmanos disseram, não pode controlar. Houve uma época que a ONU, quando dividiu ali em 47 a Palestina, a gente vai ver já já, ela tinha colocado Jerusalém sob controle internacional. Eu penso que talvez tenha sido a melhor coisa, porque como é sagrado para todo mundo, assim, no sentido das três religiões monoteístas, é complicado você ter o domínio da cidade de algum país, sabe? Realmente fica muito complicado. Então, talvez um controle internacional, alguma coisa, chegar a algum acordo, algum jeito tem que dar. Mas vamos lá. Um ponto agora importante: quais são os países do Oriente Médio? Não custa nada a gente saber. Eu vou colocar aqui para azul, que eu acho que é melhor. Não, você. Eu vi um documentário que é aquele Promessas de um Novo Mundo. Você sabe que Jerusalém, na parte histórica mesmo dela, tem um bairro judeu, ortodoxo, assim, né? Judeus mais. Um bairro armênio, um bairro cristão e um bairro muçulmano. Agora é interessante que você escuta mesmo. Ele diz, até um garotinho que é judeu ortodoxo, ele diz: olha, eu escuto todo mundo ali, eu escuto o cristão rezando, eu escuto na mesquita rezando, tudo muito próximo, né? E até um ponto interessante, o repórter pergunta assim para ele: você tem medo de sofrer um ataque aqui em Jerusalém histórica? Ele disse: não, é o melhor lugar do mundo, porque como é sagrado para todo mundo, ninguém vai atacar, ninguém vai explodir uma bomba. É interessante, uma criança ter essa visão. Até na época o Saddam Hussein era vivo, né? Claro. E ele diz assim: aqui o Saddam Hussein jamais nos atacaria. Por quê? Porque também é sagrado para ele. É interessante essa visão no Promessas de um Novo Mundo. Em tese, né, para ataques, né, para. É. Então vamos nós aqui. Vamos lembrar de todos os países ali que formam o Oriente Médio, como eles cobram em prova, né? Eu começaria logo pela Arábia Saudita. Então vamos lá. Arábia Saudita. Vamos lá, os que são fáceis de lembrar, Joana. Dona Clara. Irã, Iraque. Acho que é bem fácil lembrar. Se eu falo Irã, eu lembro também do Iraque. O próprio Israel. Quem mais? Copa do Mundo, Catar. Vamos lembrar também, sabe de quem? Líbano. Se eu falo do Líbano, eu falo da Síria. E aí eu lembro também, então, da Turquia. Ok? Aí lembro também de um talvez mais difícil, que é o Bahrein. Kuwait. Eu nunca sei como é que escreve Kuwait direito, mas é uma coisa mais ou menos assim. É, Não, mas eu acho que é assim mesmo. Mas, de qualquer maneira, então vai. Bahrein, Kuwait. Aí vão os menos conhecidos, engraçado. Oman e Iêmen. Que é assim, Iêmen. Isso. Deixa eu ver se está faltando alguém. Tá faltando a Jordânia. Estão faltando ainda os Emirados Árabes. Emirados Árabes. Pois é, o problema de colocar o Egito é que eu não sei se eu coloco, porque ele é no norte da África, mas tem autor que coloca o Egito no Oriente Médio. Eu vou preferir não colocar, mas não tem nada estranho se numa prova você chegar e tiver lá Egito, tá? A Clara tinha citado já o Líbano aqui. Eu acho que eu não esqueci nenhum, não. Deixa eu só pensar aqui. Na Península Arábica, tem lá Arábia Saudita, Omã e Iêmen, Catar, Bahrein, Emirados Árabes e Kuwait. Subindo mais um pouquinho, tem o Irã e Iraque. Lembrei. Um que eles sempre colocam, o Afeganistão. Pronto. Aí eu já coloquei Jordânia, coloquei Arábia Saudita, pronto. Praticamente são todos esses aí, os países do Oriente Médio.
Ah, isso a Clara tinha colocado. Ó. Afeganistão faz parte? Faz, até muito pela questão histórica ali, né? Não porque assim a Palestina é exatamente um problema, ainda não tem um Estado palestino reconhecido. Como não tem um Estado palestino reconhecido, não dá para a gente colocar que existe esse país Palestina, tá? Clara, tá tudo ok, né? O som, tem nada cortando. Não, Paquistão e Cazaquistão a gente não coloca. Tá, beleza, né? O Paquistão, claro, a gente não bota porque ele é estudado junto com o sul da Ásia. Quando vai estudar a Índia, porque a história do Paquistão é muito vinculada à Índia. Na verdade, você sabe que era um país só, aí foi separado em três, continuou Índia, aí teve o Paquistão Oriental, o Paquistão Ocidental, mas um deles virou Bangladesh, aí depois o outro não precisava mais ter o nome de Paquistão, então, Ocidental, e ficou só Paquistão. O Cazaquistão, ele tem uma ligação muito mais forte, Clara, com a antiga União Soviética, e é uma coisa que se chama hoje muito de Ásia Central. Então, o Cazaquistão ele não entra aqui, não. Todos esses países, qual é a religião predominante? Com a exceção de um, claro. Vamos. Pronto, o Islã. Nós vamos tirar só quem aqui? Israel. Então, quem é aqui o peixinho fora da água? Israel. E até eu preciso aqui marcar e dizer que aqui o judaísmo é a principal religião. Mas até isso vai ser importante a gente destacar, viu, Clara? A Joana colocando, tem mais judeus fora de Israel do que. Mas isso acontece, por exemplo, até com os libaneses, vocês sabiam? Sabe onde é a maior comunidade libanesa do mundo? No Brasil, São Paulo. Tem mais libaneses, descendentes de libaneses no Brasil do que no Líbano. Algo parecido aconteceu com os irlandeses nos Estados Unidos. Você teve muito irlandês, gente, mas muito que saiu da Irlanda e foi para os Estados Unidos. São milhões e milhões que foram para lá, certo? Aí, todos os outros países aqui, gente, absolutamente todos eles, o islamismo predomina. Agora, você não pode chegar na prova e dizer assim, o islamismo é tudo igual. Não, porque tem as correntes, que a gente vai falar agora. E lembre-se que em alguns desses países tem cristãos também. Então, por exemplo, na Arábia Saudita tem cristão. O Líbano tem muito cristão. Então, cuidado. Como eu falei, Jerusalém tem um bairro cristão. Então, cuidado com isso, ok? Bom, as duas correntes maiores do Islã são, né, os sunitas, sendo que os sunitas, eles são, vamos anotar aí, maioria, e existe a outra corrente, que são os xiitas. Já sei o que você vai dizer. Não, não podemos fazer isso. Eu estava dizendo, olha, eu estava dizendo que é um dos maiores, não vou dizer maiores problemas, mas é um dos maiores mitos na educação brasileira. Que os professores até muitas vezes fazem isso, cometem esse equívoco. E não é assim porque o professor não sabe. Não, não é isso. É porque já ficou tão enraizado. Você sabia que o Brasil é o único país do mundo que se ensina isso erradamente? Viu, Clara? É o único país do mundo onde, nas escolas, sou descendente de libanês, meu bisavô nasceu lá. Muito bom. Claro, tu sabe onde é que eu gosto de ir? Nada a ver, mas tudo a ver. Tem um restaurante ali, mas é meio carinho, aí não dá para ir direto, não. Na Dom Luiz tem o Baitna. A dona é uma, acho que ela é síria ou libanesa, e olha, tem até dança do ventre lá, dia de sábado, domingo. Eu amo comida libanesa, síria libanesa, assim, eu sou louco, louco, louco.
Eu adoro, adoro, adoro. Agora tem o Zalé também, que é um pouco mais acessível, mas sensacional. E aí eu estava dizendo aqui, viu? O Brasil é o único país do mundo que se ensina errado. E eu digo para você, não é culpa de. É uma coisa que existe no Brasil há 40 anos, ficou enraizado. O que é que ficou enraizado? Que os xiitas são radicais e que os sunitas são menos radicais. Eu vou lhe dizer supostamente qual é a hipótese do porquê que a gente faz isso no Brasil, tá? E vou lhe dizer também que eu já desmascaro esse negócio que o xiita é o radical e o sunita é menos, quando eu pego até a questão, por exemplo, da Unifor Prova de Medicina. E bastava você saber que um grupo como o Estado Islâmico e o Talibã no Afeganistão, e o Estado Islâmico mais ali na Síria, Iraque, né? São grupos bem radicais, não são? Beleza. São sunitas ou são xiitas? São sunitas. Já cai por terra o argumento da galera, viu, Clara? Que os xiitas é que são os radicais. Então já cai por terra. Porque o Boko Haram na Nigéria, o Estado Islâmico ali na região do Levante ali e tal, no Oriente Médio, e o Talibã no Afeganistão são bem radicais, dependendo do seu ponto de vista, e são sunitas. Mas é o Talibã. É o Talibã, que com a retirada dos Estados Unidos 20 anos depois, né, o Talibã voltou ao poder rapidamente, que a gente vê aquelas cenas que a gente fica assim, inacreditáveis do avião subindo e a galera agarrada ao trem de pouso e caindo lá de cima. Na asa do avião, é uma coisa assim que você diz, cara, nem filme você imagina uma cena daquela, né? Ah, é, é isso. Mas veja, qual é a hipótese mais provável de por que que no Brasil, até nas escolas, se ensina que os xiitas são radicais? E é um erro. A hipótese mais provável é porque quando teve a Revolução Iraniana, em 79, teve uma cobertura muito grande das TVs, inclusive aqui no Brasil. Aí você vê o Iraque, o Irã, desculpa, ele é um dos poucos países muçulmanos do mundo que a maioria é xiita. Aqui é fácil, ó, tem dois países que a maioria é xiita, o Irã e o Iraque. Quase todos os outros, a maioria dos países do Oriente Médio, eles têm maioria sunita, tá ok? Mas o Irã e o Iraque têm maioria xiita. Como teve a Revolução Iraniana, e aí teve aquela coisa de algumas proibições às mulheres, ter que usar o véu, algumas vestimentas, a invasão da embaixada dos Estados Unidos, foi feito ali 60 e poucos funcionários dos Estados Unidos ficaram reféns quase um ano. Aí gerou uma ideia no Brasil, viu, Clara? E você sabe melhor do que eu aí, seus familiares sabem melhor do que eu, que dizer assim, o xiita, então é um cara radical. Supostamente foi por isso que no Brasil isso ficou enraizado. E ficou enraizado e foi passando de geração para geração. Eu passei até anos, até como professor, ainda acreditando nisso. Até que você realmente vai se aprofundar um pouquinho, pega e isso já foi muito desconstruído. O próprio Nerdologia, o Felipe Figueiredo, ele tem um vídeo de mais de 1 milhão onde ele diz, isso aí e tal. E outra coisa, a Clara disse aí que é descendente de libaneses, né? Até o nome Said é verdade aí. E eu costumo colocar que eu uma vez trabalhei com um cara, ele era dono do curso e ele era de origem árabe. E ele me disse, professor, tá? Então, assim, é aqui daqueles mitos da educação brasileira, como, por exemplo, tem um também que é muito mito no Brasil, que é que o açude cedro, o primeiro açude do Brasil, que foi aqui no Ceará, ali em Quixadá, ele teria sido construído com escravizados, mão de obra escravizada. Só que quando você vai ver o motivo dessa lenda, tem uma razão. Está errado, mas tem uma razão. Qual é? Que a ordem de construção do açude é de Dom Pedro II. Só que o açude só foi construído na República.
Então é aquela coisa de a gente assina aqui, manda construir, mas aí me retiraram, veio a proclamação da República, veio a abolição da escravatura em 88, e o açude foi construído lá na frente, quando já era República. Então nem pode ter sido com mão de obra escravizada. E aí, mas é uma coisa que vai às vezes sendo passada até no Ceará e tal. Então, algumas coisas que vão acontecendo, mas não nada que diga assim, ah, não, então a educação, então o professor errou, nada. Isso aí acontece, como eu te falei. Foram anos até também a minha ficha cair e dizer assim. Até alguns livros, talvez, que você pegasse antigamente, os livros meio que pegavam, o xiita é o radical. Então, e eu vou te falar uma coisa, você pode ter o cara que ele pode ser sunita e ele ser extremamente. Você pode ter um judeu que ele é muito ortodoxo. Talvez a palavra seja mais assim, ele é fundamentalista, ele segue mais os fundamentos. Mas isso não quer dizer que talvez ele seja um cara radical no sentido que aqui no Brasil, o que é o radical? Que qualquer coisa o cara joga uma bomba, se explode, o cara não sei o quê, o cara não tolera. Então tem que ter cuidado com isso. Por isso que no Brasil até o termo xiita serviu para dizer assim, a Joana é uma esquerdista xiita, a Joana é uma pessoa de direita xiita, que era para dizer assim, você é radical. Então, esclarecido isso aí, vamos nós. Gama, pode repetir, não entendi um porquê dizem que os xiitas são radicais. Tu entendeu agora, claro, que é esse lance da Revolução Iraniana, que em 79, que aí como houve algumas proibições das mulheres, como houve algumas coisas ali, o Irã virou uma teocracia, lembram? O que é a teocracia? Lá não é uma democracia, não é um governo do povo. Lá é tel, Deus, cracia, poder. Lá, religião e governo se misturam totalmente. Inclusive, dá para dizer, viu, Clara, que no Irã tem presidente? Tem. Mas acima do presidente, quem manda mesmo no país na hora que o negócio estourar, quem tem a maior influência se chama Ayatollah, que é o título, e o que está hoje é o Ayatollah Khamenei. Só tiveram dois até hoje. Só dois. Desde 79 para cá, da Revolução para cá, certo? Já vão 42, 43 anos da Revolução Iraniana. Só teve o Ayatollah Khomeini, que foi o grande pai ali da Revolução e tal. Quando ele morre, aí entra o que está até hoje, que é o Ayatollah Khamenei, o nome é parecido, Khomeini e Khamenei. Quando morrer é que sai. Aí vão lá e vamos suceder o Ayatollah. Aí tem um grupo de homens chamado mulás, que eles são líderes religiosos e eles, né? É mais ou menos isso, que você chama aqui, vamos supor, Papa Francisco, lá tem o Ayatollah fulano, né? Então, moral da história, foi muito por isso, tá, Clara? Por conta da Revolução Iraniana, aí veio essa crença de que os xiitas seriam radicais. Na verdade, a diferença entre os dois está em que, aí é mais uma questão de história, quando Maomé morre, tinha um grupo que queria que o genro dele, o Ali, se tornasse líder. E um grupo que dizia que não precisava ter esse laço com o Maomé. Esse grupo que diz que não tinha essa obrigatoriedade se tornou sunita, e esse grupo também que disse, olha, tem que ter a ligação, tem que ser, né, parentesco ali, aquela coisa e tal, xiitas. E tem um lance também que os sunitas seguem as sunas, que é um tipo de escritura que os xiitas não seguem, tá? E aí tem, claro, algumas diferenças. Eu posso dizer na provinha do Enem, dos vestibulares aí mais tradicionais, que em alguns países isso aqui dá muita briga, total, ao ponto de se matarem mesmo. No Estado Islâmico, no, no Irã, no Iraque, na Síria, o Estado Islâmico que é sunita estava executando alguns xiitas. O Saddam Hussein era o quê? Sunita. Tacava o pau nos xiitas. Tá entendendo? E isso aqui vai abrir margem para a maior rivalidade, uma das maiores rivalidades do Oriente Médio. Dois países que são, viu, Clara, inimigos mortais e que tem a ver muito com essa divisão aqui, que são esses dois países, ó.
Qual é um mito também que às vezes passam para a gente? Que no Oriente Médio todo mundo é muito irmão, porque todo mundo é muçulmano, então todo mundo se ama, se adora. Cuidado, porque a Arábia Saudita e Irã são inimigos mortais. Mortais mesmo. Não é bem só religião. Você tem disputa ali por geopolítica, você tem disputa para ver quem será a grande potência do Oriente Médio. E aí você tem o fato que a Arábia Saudita tem um certo apoio e aliança com os Estados Unidos. O Irã busca aliança muitas vezes com chineses e russos. Entendeu, Clara? A parada aí também? Ó, de novo, o Irã busca sempre ali. Eu tenho que buscar quem? Se a Europa e Estados Unidos não gostam de mim, eu vou procurar quem? Russos e chineses. Ok? Então, beleza. Morreu isso aqui? Ah, sim. É, tem hábitos, né? Por exemplo, o muçulmano ele não come carne de porco, não ingere bebida alcoólica, né? Tem toda uma. E os judeus, né? Algum tipo de. Bom, mas vamos lá. Cansei aqui o bracinho, vou trocar aqui um pouquinho. Olha, Clara, isso aqui foi em sua homenagem. Eu estou segurando o negócio até agora. Tá tudo bem, Clara? É dela? Tá aí, beleza. Entendida essa parte dos sunitas? Podemos ir adiante? Beleza, vamos chegar agora nessa linha do tempo. Jovens, eu tenho para mim que o aluno, a aluna, tem muita dificuldade de entender essa questão de judeus versus palestinos. Eu acho que é também porque, claro, complexo é. Mas a gente, quanto professor, tem que fazer de uma maneira que se torne mais simples e que o aluno consiga fazer as questões, né, uns bizus. Então, eu vou meio que simplificar a coisa. Claro que não é muito legal fazer isso, mas para o vestibular dá certo, que é o que interessa nesse momento, tá? Então, vamos aqui. Vamos pensar o seguinte. Hoje tem uma briga gigante, né? Entre palestinos e israelenses, não é isso? Tá. Vamos ver como é que esse negócio vai intensificando, vai criando corpo. Segue aqui comigo, ó, Joana. Final do século XIX, então um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Ganha força um movimento chamado sionismo. O que é o sionismo? É o nacionalismo judeu, ok? Nacionalismo judeu. Vai ter um cara, um judeu chamado Theodor Herzl, que ele vai dizer o seguinte, ó, como isso é importante. Eu defendo que os judeus que estão espalhados pelo mundo, lembra da aula de história que os judeus fizeram a diáspora, né? Se espalharam, lembram? Beleza. O que é que ele diz, o Teodoro? Eu digo que é importante que exista um país que os judeus possam ir para lá, se unificarem, se protegerem e tal. Beleza. E ele queria que fosse onde? Na Terra Santa, ali e tal, na Palestina e tal. Ok. Sementinha estava aqui, beleza? Foi passando o tempo, vamos acelerar a história. Segunda Guerra Mundial, certo? Não tem o Holocausto? Mais ou menos 6 milhões de judeus executados, genocídio, beleza. Sabe aquela sementinha do Teodoro lá atrás, quando ele disse, tá vendo? O judeu foi ser executado na Polônia, em Auschwitz, na Alemanha. Se a gente tivesse o nosso país, claro que eu acho que ele nem estava mais vivo aqui, mas estou dizendo assim, né? A galera que continuou o pensamento do sionismo diz, tá vendo? O Holocausto deixou claro a necessidade de termos o nosso próprio país. Beleza. A ONU é criada em 45, no último ano da Segunda Guerra. Sabe quem era o dono da Palestina nesse momento? Quem estava dominando? O Império Britânico. Era protetorado britânico.
porque tinha caído aqueles impérios lá atrás, desde a Primeira Guerra, otomano, austro-húngaro, aquela coisa toda, a galera, e o Império Britânico foi lá e pegou. O importante é saber que o Império Britânico vai virar para a ONU e vai dizer meio que assim: eu vou passar o território para vocês, vocês vão fazer a divisão, porque assim, estava chegando muito judeu já nessa época aqui. Depois da Segunda Guerra, estava chegando mais judeu ainda. E os palestinos já estavam se incomodando. Estava chegando muito judeu. Tá? Então, já havia judeus, eles até conviviam relativamente bem com os palestinos, mas quando vai chegando muita leva, Joana, vai dando confusão entre palestinos e judeus, certo? Recém-chegados e tal. Muito bem. Aí a ONU tem logo sua prova de fogo, porque ela tinha sido criada em 45. Em 47, ela fica responsável por fazer a famosa partilha da Palestina. E ela cria um Estado judeu, ela cria um Estado palestino e ela coloca Jerusalém, como eu disse para você, Jerusalém não, para não dar confusão, a ONU vai colocar Jerusalém sob controle internacional. Veja, a partilha foi essa, ok, Clara? Dividir a Palestina, um Estado palestino, um Estado judeu, e colocar Jerusalém como domínio, controle internacional. A ideia era boa, a intenção é boa, não deu certo. Por que não deu certo? Aceitar a partilha? Claro. Aceitar a partilha? Não. Muitos tiveram que ser deslocados, o território ficou dividido, não ficou contínuo. Por motivos que cabem a eles, que é justificado, eles não aceitaram. O que eles não aceitam, a partir de 48, já um ano depois, aí o Estado de Israel é criado em 48, tá? Oficialmente, já tem um primeiro conflito de vizinhos. 3, 4 países vão ver Israel como seu grande inimigo. O Egito, o Líbano, 3, botar a Jordânia, principalmente. Esses 3, ó. Tá? E Síria. Pronto, vou botar 4 mesmo, ó. São os 4 vizinhos. Né? Viram Israel como um intruso mesmo. Então, de novo, quais foram eles? Os vizinhos: Egito, Líbano, Síria e Jordânia. Tem a primeira guerra, Israel vence. Aliás, uma dica: se tiver alguma questão de vestibular e disser que Israel perdeu uma guerra, pode marcar falta. Porque todos os conflitos aqui, Israel ganhou. Todos. A guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, a guerra pelo Canal de Suez e a primeira guerra árabe-israelense de 48. Foram 4. Aí a Clara perguntando, foi a guerra de 73, que Israel venceu também 2 países árabes, vizinhos aí, e que afetou o Brasil. A gente vai ver isso na próxima aula. Sim. É porque Yom Kippur é o dia do perdão, é um feriado judaico. Judeu. Como é um dia sagrado para eles, talvez você escute falar muito nessa coisa da guerra do Yom Kippur, né? Mas a guerra mais famosa, na verdade, a que talvez seja mais importante para a gente, é a Guerra dos 6 dias, dos anos 60. Essa é que Israel vai ganhar muitos territórios. A Clara pergunta, é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza ela é uma região, Clara, porque, engraçado, tem um formato mais ou menos assim, essa Palestina dos conflitos, né, que a gente fala. O que chama de faixa de Gaza, Clara, é uma região que antes era assim, ó, mais ou menos, e que agora ela tá só assim, literalmente uma faixa, tá? Consegue perceber aí no vídeo, ó? Isso aqui é o que a gente chama de faixa de Gaza. E essa daqui, ó, é importante você saber o nome realmente dessas localidades, ó. Essa aqui, número 1, é a faixa de Gaza, que tem maioria de palestinos. E esse 2 aqui, ó, é a Cisjordânia.
Cisjordânia. E também tem ali maioria muçulmana e palestina. Ok, Clara? Então, faixa de Gaza, Cisjordânia. Beleza. E aqui no meio, Israel. Jerusalém é bem nessa divisa de Israel com Cisjordânia. Então, Jerusalém é uma coisa assim, ó. Ok? É o que a gente vai ver. É uma das irritações aí. Mas veja, conflitos, ok? Beleza. Obstáculos para chegar à paz. Embora a ONU tenha criado o Estado palestino, como eles não aceitaram, esse Estado palestino nunca saiu do papel. Então eu não posso falar em Estado palestino hoje, só Estado judeu. Então a primeira, talvez o grande motivo, enquanto não reconhecerem um Estado palestino, as grandes potências delimitarem, reconhecerem, ter ali um assento na ONU, tudo direitinho, vai ficar difícil chegar à paz. Certo? Aí é que tá, né? Você tem interesses aí difusos. E outra, eu costumo dizer que a Palestina não tem grandes potências para tomarem a sua causa e tal. Já Israel está bem forte. Israel, vocês sabem que já nasceu muito poderoso porque o padrinho né, é rico, é poderoso, que são os Estados Unidos. Então você tem uma aliança que é ali inabalável, que é entre Estados Unidos e Israel. Ok? Né? Ok, é que tá. Por que a China e a Rússia iriam ajudar os palestinos? O Irã eu ajudo, que é uma grande potência militar, pode servir ao interesse meu num conflito, alguma coisa, pode ser um aliado, mas e os palestinos? Costumo dizer que os palestinos acabam ficando muitas vezes esquecidos perante a comunidade internacional, perante as grandes potências. Né? E Israel tem as costas mais largas, como a gente fala. De qualquer forma, outro problema, quem está controlando hoje Jerusalém é Israel. Vamos ter que resolver isso, senão não vão chegar à paz nunca, certo? Mas é como eu te falei, cada um na sua, né? Os palestinos vão dizer também que a gente quer que seja a nossa próxima capital do nosso estado quando for criada. Aí os judeus nem pensar, e o cristão, epa, para mim também é sagrado, como é que fica? É complicado, né? Outro probleminha, ó. Muro separando a Cisjordânia de Israel. Gama, que muro é esse? O muro que Israel construiu, certo? Um muro que Israel construiu, separando a Cisjordânia de Jerusalém. Muita gente critica esse muro, a própria ONU diz que ele é ilegal, já pediu para derrubar, mas não tem força para isso, porque tem só alguns locais de passagem que os muçulmanos podem passar. Sempre que o muçulmano passa, ele é revistado, ele gera um sentimento de humilhação para ele quando ele passa. Toda a vida ele é lembrado, quando ele passa por esse muro, de uma certa opressão na visão deles que Israel tem com eles. Então, isso vai reforçando muito essa ideia de ocupação da Cisjordânia, da coisa, da força de Israel, de uma opressão, uma coisa. E é complicado, certo? Então, tem que derrubar também esse muro. Isso que é ilegal. E os famosos assentamentos judaicos na Cisjordânia. O que é isso? Que também é ilegal pelos olhos da ONU. Israel não é esse aqui? Então, Israel vai ser a cor azul, tá? Israel tem muitos assentamentos. Pense em condomínios, tipo fechados assim, onde os judeus vivem dentro da Cisjordânia, com forte esquema de segurança, exército, polícia. Aí o palestino ele passa no território dele, olha, tem um condomíniozão bonitão, judeus. Reforça mais ainda como se Israel tivesse ocupando a Cisjordânia. Só que assim, são colonos, né, que chamam judeus que vivem aí. E é outra coisa que dá confusão também. Então, geralmente na prova, vai acontecer aqui esses quatro motivos, esses quatro obstáculos para se chegar à paz. Engraçado,
o conflito ele é menos religioso do que a gente pode pressupor. As pessoas botam assim, é um conflito, qual é o principal motivo? Aí quem não sabe, é bobinho assim, o aluno mal preparado, ele é religioso. Não é. A base do conflito, ela não é religiosa. É territorial, principalmente, é uma questão de nacionalismo, uma questão de eu quero ter meu Estado-nação, eu quero ser reconhecido. A questão religiosa entra? Entra. Por exemplo, para eu entender por que Jerusalém é tão complicado, é porque tem a ver com a religião. Mas não é o principal motivo, certo? Então, o que a gente vai ver na próxima semana? A gente vai ver Revolução Iraniana, vai ver Guerra Iraniana, vai ver Guerra do Povo, vai ver Primavera Árabe, vai dar uma acelerada. A gente vai ter que deixar um tempinho no final. Está acabando já essa parte romana, que é para a gente poder entrar depois na parte física, né? E aí já vem para a parte física, né? Boa, vai dar tempo, vai dar legal aí. Claro, eu vou ficando por aqui, agradecendo. Tem uma pergunta aqui, de Gaza, né? Que surge ali depois com a partilha também. Quando vem o professor, ó, é só um jeitinho que segura, dobrando para cá e segurando aqui, ó. Segurou o dedinho aqui, ó. Mesmo que você faça o movimento tudo, ó, dá para, ó, sai ali, é só um jeitinho. Aí prendeu, segurou, dá certo. Eu também pensei em botar uma fitazinha. Vou ficando por aqui. Valeu. Valeu, Clara. Eu que agradeço. Se puder um dia, não sei se conhece o Batna lá, vai lá. Pensa na comida espetacular. Síria libanesa. Valeu.
Oi, tá ouvindo lá? Oi. Alô, testando, teste. Alô, testando, teste. Teste. Falando?